Queridos pais do Senhor Jesus, que alegria podermos estar juntos mais uma vez no intuito de dialogarmos a lição de número 9 da nossa Escola Bíblica Dominical. É válido destacar a todos vocês que nós estamos estudando a respeito dos valores do Reino de Deus na perspectiva do pastor Osiel Gomes. Atingimos tal título onde falaremos sobre orar e jejuar nos moldes que Jesus nos ensinara, orando e jejuando como Jesus ensinou. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no campo de Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo. Igreja esta presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, e em seu nome nós registramos os cumprimentos a todos os caros irmãos que nos acompanham por esta programação. Olha só, o textuário da lição de hoje está no livro histórico de Atos, capítulo 13, versículos 2 e 3, que diz assim: Disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. A verdade prática, por sua vez, afirma: a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. A costumeira leitura bíblica em classe está no Evangelho conforme Mateus, capítulo de número 6, os versículos 5 ao de número 18. E para introduzir e dialogar de antemão a respeito da oração, constituída como um diálogo com o Pai, eu convido aqui para esta fala meu amigo Júnior Santiago. É com você, Júnior. Paz do Senhor, meus irmãos. E começamos, Diego, a falar sobre oração e jejum. Mateus, capítulo 6, Sermão do Monte, Jesus toca em um assunto de extrema importância para todos nós. Jesus vai falar sobre o que é a oração. Quando os discípulos perguntam para ele: Senhor, ensina-nos a orar, é um pedido típico de um discípulo para um mestre, que quer tentar entender como se conectar a Deus, como conversar com Deus. Quando você olha as religiões em volta de Israel, tanto o helenismo, quanto o próprio judaísmo, quanto o romanismo, né? A religião de Roma, que era uma mistura entre os deuses gregos e toda a miscigenação de várias culturas, havia sempre nessa ideia de como se deveria se dirigir a um Deus. E aí os discípulos fazem a mesma coisa que todo discípulo dizia a um mestre: olha, como a gente se deve dirigir a Deus. E aí Jesus ensina como deve ser a oração. O legal é que o modo como Jesus ensina sobre oração nos traz uma gama de conhecimentos tão grande que só sobre a oração do Pai Nosso poderíamos ter 13 lições, um trimestre inteiro. Mas há uma coisa que o comentarista nos dá logo de início e que é importante ser frisado. A oração é um diálogo íntimo com Deus. É o respirar da alma. Como eu sempre digo que a oração é isso, é um respirar para a alma. Assim como nós precisamos de água para beber e ar para respirar, a oração é essa essência, essa necessidade extrema para a alma. É o modo como ela respira e é o modo como ela se alimenta. E é por isso que é tão importante o crente ter uma vida de oração, uma vida orante. Nós já vamos falar sobre isso. E esse diálogo íntimo com Deus, com o Pai, ele tem várias formas. Entre elas, o comentarista elenca
4 muito importantes: confissão, adoração, comunhão e ação de graças. Se você olhar para a sua lição, você vai ter uma gama de versículos bíblicos e aí eu poderia citar vários outros que falam sobre esses tipos de oração, mas como eu disse, só sobre isso nós poderíamos ter um trimestre inteiro. O que nos cabe, pelo menos, sintetizar aqui é que a oração como confissão é aquela oração que o salmista faz, a oração em que ele entrega a Deus tudo o que ele é, ele se apresenta, ele se desnuda diante de Deus, mesmo sabendo que Deus já conhece tudo o que ele vai dizer, porque ele precisa abrir-se a Deus para poder, enfim, se conectar com Deus, conversar com Deus, ter este diálogo, poder ser ouvido e também ouvir a Deus em resposta. Oração não é um monólogo, não é uma coisa que simplesmente uma parte fala. Quando essa oração é um monólogo, ela vira reza. E aí, meus irmãos, vira o que nós chamamos na Bíblia de vãs repetições. Coisas que às vezes acusamos os católicos de fazerem, mas os crentes fazem de igual modo. Porque emitem a Deus uma oração, ou pelo menos um discurso, nem esperam resposta. E até o próprio discurso é cheio de problemas na hora de fazê-lo. Por isso, é importante que a gente entenda o caráter da oração. Como confissão, é um rasgar de coração. Se não há rasgar de coração, não há uma confissão envolvida nessa oração. A oração ela precisa ter um objeto de adoração, e é o nosso Deus. Nós oramos a Deus com o respeito e a reverência que Ele merece. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Todo este respeito, adoração e reverência tem um endereço certo: Deus. A nossa oração deve fortalecer este elo de comunhão, deve ser comunhão. Pai nosso, nosso Pai. Jesus, ele é revolucionário aqui na oração do Pai Nosso, porque ele exatamente trata Deus como Pai, coisa que nem o judaísmo fazia. Apesar de ter uma ideia de paternidade de Deus no Antigo Testamento, há mais uma implicação de senhorio e soberania, de um Deus até mesmo distante muitas vezes, sentado em um trono que ordena, planeja, que manda. No Antigo Testamento, este Deus não está tão próximo assim do ser humano, mas é alguém que precisa, que tem um regramento para se chegar perto. Daniel, que orava 3 vezes ao dia, o orar direcionado a Jerusalém, assim como o muçulmano direciona a Meca, e vários outros modos e distinções de oração. O jejum, que nós também falaremos sobre isso, que tinha modos de ser feito. Tudo isso é revolucionado por Cristo, quando diz, olha, orem a Deus com intimidade. Vocês têm comunhão, koinonia com Deus, assim como tem comunhão um com o outro. Jesus aproxima Deus do ser humano, literalmente, porque Ele é Deus e Ele se apresenta como a imagem perfeita de Deus na terra e se aproxima do ser humano de forma calorosa, muito próxima. Por isso que quando nós estamos próximos a Cristo, nós temos intimidade com Deus. E essa oração de intimidade se reflete no modo como nós conversamos com Deus, Pai Nosso. A outra coisa muito importante dentro da oração é dar graças. Porque afinal, se você levantou pela manhã, existe uma frase muito bonita, eu esqueci o nome do autor agora, mas eu vi essa semana e eu gostei muito dela. E é verdade, é de um autor clássico. Se nós levantamos pela manhã, foi porque o amor de Deus permitiu, a misericórdia de Deus é que permitiu que levantássemos, pois a sua ira e a sua justiça deveria ter nos matado na noite anterior. E é exatamente quando acordamos e percebemos que estamos respirando, é que devemos exaltar a Deus logo pela manhã. Como diz o salmista e como diz também Bildade, amigo de Jó, ao qual muitas vezes é citado como quem deveria estar falando corretamente, mas não falou corretamente, apenas distorceu o sentido. Mas neste ponto específico ele tinha razão. Olha, logo cedo busque a Deus, logo pela madrugada busque a Deus, porque você está respirando. Na noite anterior era para Deus ter te matado, se fosse fazer justiça a você. Mas, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã, é nova a cada manhã, nós podemos respirar.
então a nossa oração deve refletir a gratidão da misericórdia de Deus que se renova toda manhã. Essa oração, como diz o autor e diz muito bem nessa lição, pode se revestir tanto de súplica quanto como pedido. Mas há um ponto que liga essas duas coisas. A glória sempre será dada a Deus. Aquela oração que foca para si, que foca no ser humano, que exalta o ser humano, como aquela oração do fariseu que exaltava e agradecia a Deus por ele não ser mulher, por ele não ser escravo, por ele não ser publicano. Ou seja, quando ele se exalta, tentando tratar Deus de igual para igual, esse tipo de oração é condenada por Jesus. A glória deve ser dada a Deus. Por isso que no começo da oração é santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Isso quer dizer, seja o meu Senhor, seja aquele que manda em mim, ordena e eu obedeço. É isso que a oração do Pai Nosso está incutida, dizendo, olha, a glória, o domínio, o poder, a soberania pertencem a Deus. Portanto, a sua oração deve refletir essa gratidão, essa intimidade e o reconhecimento de que a glória pertence a Ele. O reconhecimento do senhorio de Cristo, o senhorio de Deus, a soberania de Deus sobre a nossa vida. Aí logo em seguida vem o nosso pedido, vem a nossa súplica. E como é bonito quando a gente insiste na fé. Uma vez me perguntaram, e geralmente é uma criança que pergunta essas coisas mais difíceis. Adulto tem racionalidades, mas a criança faz perguntas teológicas mais difíceis. E uma criança uma vez me disse, olha, por que eu tenho que orar se Deus já sabe tudo que eu vou pedir? Por que eu tenho que orar se Deus já conhece tudo sobre mim? Eu disse para ela, olha, Deus conhece tudo sobre você. Quem não conhece tudo sobre você é você mesmo. E é na oração que esse diálogo com Deus, em que Deus te mostra como nesse relacionamento Ele pode te mudar. E mostra até mesmo para você aquilo que você está sentindo, aquilo que você está precisando. E aí você começa a reconhecer em si a sua fraqueza, a sua necessidade de Deus e também a sua comunhão com o próximo, quando você suplica e intercede pelo próximo. Quando Jó muda seu cativeiro, ele muda seu cativeiro, Deus, na verdade, muda o cativeiro de Jó, quando ele faz uma súplica, quando ele intercede pelos seus amigos que a todo momento o tinham acusado. É exatamente a potencialidade de transformação na vida de Jó, ao ponto dele dizer, olha, antes, mesmo sendo íntegro, mesmo sendo correto, mesmo sendo vaticinado por Deus como o homem mais íntegro da terra, eu não te conhecia, Deus. Só agora é que meus olhos te veem. Porque finalmente o grau de intimidade aumentou. Eu me aproximei de ti. A oração começou a ser cara a cara. Realmente virou oração. Eu e Deus conversando cara a cara. Esse é o princípio da oração. E essa oração de pedido, em que você clama a Deus, Senhor, dá-nos o pão de cada dia. Senhor, supre a minha necessidade, aquilo que é essencial para mim, aquilo que eu necessito, supra, Senhor. Quando você faz esse pedido, você está dizendo a Deus, olha aquilo que eu necessito. Mais do que eu mesmo saber aquilo que eu preciso, tu sabes. Portanto, supre a minha necessidade, aquilo que é essencial para mim, o pão. E aí, na oração do Pai Nosso, aprendemos a pedir. E aí também aprendemos a interceder. A intercessão é diferente de simplesmente pedir ou suplicar pelo outro. A intercessão é tomar a dor do outro para si. É quando eu estou orando pelo Rony, por exemplo, e não estou orando pelo Rony como Júnior, mas estou entrando naquilo que o Rony está sentindo e sofrendo a dor que ele está sofrendo. E pedindo a Deus que aplaque esta oração do Rony, esta dor do Rony, como se eu estivesse sentindo essa dor. É isso que é interceder, porque é isso que Cristo faz por nós. Quando lá nos céus, o próprio Deus, pela sua justiça, quer destruir um pecador, como Deus queria destruir o povo de Israel tantas vezes, quem se coloca no lugar, na frente? Um tipo de Cristo. Sempre foi Abraão, Moisés. Olha, Senhor, não diga que vai destruir este povo. Olha a tua reputação. Ele toma as dores do povo. Ele toma o lugar do povo. Cristo faz isso por nós todos os dias, a todo momento. Pai,
perdoa-lhe, porque ele não sabe o que está fazendo. Pai, eu sei a dor dele, eu estava lá, eu sei as dificuldades das tentações. Senhor, perdoa por aquilo que eu fiz na cruz. E é através dessa intercessão maravilhosa de Cristo, que conhece a nossa dor, como diz o autor dos Hebreus, é o sumo sacerdote que sabe da nossa dor e por isso pode se compadecer de nós, é que nossa oração chega até Deus. Chega como o rascunho de uma criança que não sabe o que está desenhando ou escrevendo, mas que aos olhos do Pai é uma frase completa, é uma oração, é uma canção, é um desenho bonito. Da mesma forma, essa oração de intercessão, essa oração de pedido, essa oração com sinceridade, chega até a Deus. No Antigo Testamento, ela era vista por Esdras, por exemplo, como uma grande arma. A oração é uma grande arma. Ela é poderosa, ela quebra cadeias, ela alimenta a alma, ela levanta aquele que está caído. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E a oração da fé salvará o doente. Olha, a oração tem poder. Ela é uma arma poderosa e no Antigo Testamento ela era enxergada assim. Por vezes, era exatamente a oração e a intercessão, como Moisés com as mãos erguidas, enquanto o povo batalhava, intercedendo pelo povo, como Daniel dobrando seus joelhos ainda sob ameaça. Essa oração era uma arma tão poderosa que vencia exércitos. Esdras fala isso, que sabia que a oração era poderosa. Portanto, ele vai para Jerusalém sem escolta do rei, porque a oração era mais poderosa do que todo o exército persa. E como essa arma poderosa, no Novo Testamento nós também recebemos essa impressão. No Novo Testamento, a oração ela passa a ser uma oração de comunhão, uma aproximação do homem para com Deus, essa ponte de proximidade entre Deus e o homem, mas também é uma arma de luta na batalha espiritual. É através das orações e da vida de oração é que nós somos capacitados e enxergamos Deus a trabalhar por nós. É por vezes, no meio da oração, é que vencemos batalhas espirituais terríveis. E sem oração, somos enfraquecidos e abrimos brecha para sermos atacados e influenciados pelo maligno. Por isso, tanto Jesus quanto Paulo, em tudo que Jesus diz nos evangelhos e Paulo nas suas cartas, nós evidenciamos uma vida de oração. Porque Jesus, na forma de homem, orava, não só para se comunicar com o seu Pai, não só para interagir com o Espírito Santo, mas também para alimentar o seu próprio espírito e fortalecer-se para as batalhas diárias que tinha que enfrentar contra fariseus, contra os seus próprios discípulos que tinham uma visão distorcida de mundo, visão distorcida de evangelho, que não tinham aprendido ainda, sobre aquela própria geração que Jesus muitas vezes cansava. Dizia, olha, até quando eu terei que suportar esta geração perversa? Porque exatamente aquele povo não entendia suas palavras. Jesus precisava orar. E dava-nos o exemplo todo o tempo, obedecendo a ordem de ter uma vida de oração. Nós também devemos ter essa mesma visão sobre a oração. E de que maneira podemos orar? Ora, não existe um jeito de orar. Muitas vezes, na década de 90, eu vou falar da década de 90 porque é a década em que eu passei como adolescente, se dizia, se você não dobra os joelhos para orar, a sua oração não é válida. E é lógico que isso é uma bobagem. O joelho é muito importante, é óbvio que é. Quando você dobra os joelhos, há um ato, há uma palavra grega que eu gosto muito dela, proskuneo, prostrar-se. Quando você se dobra, não só o joelho, mas a própria alma no ato da oração, isso faz com que você seja imediatamente ouvido por Deus. John Owen diz que a distância entre nós e a sala do trono de Deus é a distância entre o joelho e o chão. Portanto, quando nós damos foco na oração, não como um dobrar só de joelhos, mas como um dobrar de almas, nós temos um contato e uma abertura de contato direto com Deus. Não existe um modo específico de se prostrar. Se orar deitado, orar em pé, orar ajoelhado, isso não importa. Como Jonas orou? Ora, eu sempre pergunto assim, quando alguém defende muito essa tese de que existe uma forma correta de uma postura de corpo correta para orar, eu digo, como Jonas orou? Como Daniel orou?
Será que havia espaço no poço ou na caverna, no poço de José, na caverna de Daniel, ou dentro do estômago da baleia, para dobrar o joelho e orar? Óbvio que não. Portanto, a sua postura é irrelevante na postura corporal, mas a postura do seu coração e o dobrar da sua alma, o proskuneu, o prostrar-se diante de Deus, isso sim faz toda a diferença. Em que horário eu devo orar? Alguém diz assim, de madrugada a fila é menor. E aí eu sempre pergunto para essa pessoa que diz isso, mas a madrugada de que fuso horário? A madrugada do Brasil? A madrugada do Japão? A madrugada da Austrália? A madrugada da Inglaterra? Que madrugada? Ou seja, será que Deus ouve será que a fila no céu é menor em uma madrugada específica? De qual fuso horário? No Brasil nós temos 4. Quando for madrugada no Amazonas vai ser diferente do horário daqui de São Paulo. Qual é a madrugada? Irmãos, observemos isso com cuidado. É lógico que quando você coloca o seu despertador, tira o horário do seu sono para orar, isso é ótimo, é maravilhoso, mas a fila tem o mesmo tamanho de que você orar meio-dia. Deus o tempo todo vai te ouvir, 24 horas por dia. Ele não vai dizer, filho, hoje eu estou ocupado, vamos fazer o seguinte, ora para mim 1h da manhã que aí eu te ouço bem. Não tem isso para com Deus. Em qualquer horário do dia que você orar, Deus vai te escutar. Porém, no judaísmo, havia horários específicos de oração. Atos capítulo 3, versículo 1 é um exemplo, em que os discípulos oravam pela manhã, ao meio-dia e à tarde, mas nós não somos judeus. Na verdade, Paulo nos diz em Tessalonicenses que a gente não deve nem ter horário para orar, deve orar o tempo todo, orai sem cessar. É o conceito de vida orante, ou seja, eu devo estar 24 horas conectados com o reino. Em qualquer lugar onde eu estiver, de qualquer jeito onde eu estiver, em qualquer postura, eu devo ser capaz de levar o meu pensamento a Deus e me conectar com Ele. Não sendo monólogo, mas sendo diálogo. É uma vida de oração e não evento apenas. É lógico que o evento é importante, é lógico que você deve ter evento de oração, é lógico que você deve tirar tempo para orar. É lógico que você deve orar de madrugada. É lógico que você deve orar na hora do almoço. É lógico que você deve orar antes e depois de dormir. Porém, isso é evento. A vida inteira deve ser de oração. Você deve reservar os seus eventos de oração, mas a sua própria vida deve ser uma oração constante. Pense nisso, estude isso, que você vai ver que vai fazer toda a diferença na sua vida. Principalmente na maturidade com que você lê a Bíblia. Por fim, o lugar onde a gente deve orar. Lembra quando Jesus diz assim, olha, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu pai que está em secreto? Ele está condenando o exibicionismo dos fariseus, que oravam pelas esquinas, que gritavam. Veja se você reconhece isso. Ó Senhor Todo-Poderoso Deus, como diz a tua palavra lá em Colossenses. Percebe que esse tipo de oração parece mais a do fariseu do que a do publicano? Reconheceu alguém aqui? Desculpa, mas se você faz esse tipo de oração, para com isso, você está rezando. Você não precisa engrossar a voz, alterar o tom de voz ou ensinar a Deus Bíblia. Para que Deus precisa ser lembrado acerca da sua própria palavra? Quem tem que saber da palavra de Deus é você, porque foi Ele quem disse. Você não precisa lembrá-lo daquilo que Ele disse. Portanto, pare de tentar ensinar a Bíblia, nem para Deus nem para o diabo, porque os dois conhecem muito bem a Bíblia. A questão maior é dobrar o seu coração diante de Deus e dizer, Senhor, eu me fecho do mundo, me isolo do mundo, ninguém está me vendo, mas o Senhor está. O aliar é a expressão do quarto que Jesus fala. Existe o Marty Gower, que fala sobre os costumes bíblicos. E ele conta a história de que como a casa do judeu era toda quadradona, a parte de cima era como se fosse uma laje. Então, geralmente, se estendia uma tenda, pequena tenda, em cima do telhado. Ou então se fazia um pequeno quarto, um puxadinho, em cima do telhado dessa laje. E aí, a pessoa usava esse lugar como lugar de oração. Quando Pedro vê descer o lençol com os animais impuros, que ele tem que matar e comer, ele está exatamente neste quarto de oração. Por isso é importante lembrar que lugar não é um lugar físico, mas a dimensão do Espírito. Verdadeiramente entrar no seu lugar secreto. Seja um lugar físico, seja um lugar mental, mas um lugar em que você se isole
para adorar e buscar a Deus com reverência, com decoro e com a linguagem correta. Cuidado, não sai tratando Deus como se fosse seu irmão mais novo. Deus não é seu irmão mais novo. Deus também não é sua esposa ou seu filho. Deus é soberano. Então, se você tem um grau de intimidade absoluto com Deus, talvez você possa chamá-lo de você. Mas, se você não tem, tenha muito cuidado na sua oração para não ser irreverente. Deus vai corresponder quando você sinceramente e de modo reverente, às vezes o chamá-lo de tu ou você, sabendo que ele te responde como um pai responde a um filho e você fala com ele como um filho fala com o pai. Mas aí volta a palavra ao meu amigo Diego, que eu falei demais nesse tópico, para falar com vocês sobre o assunto do tópico 2, a oração que Jesus ensinou. Fala aí, Diego. Muito bem, queridos, nós, portanto, atingimos o tópico 2 da nossa exposição, onde falaremos a respeito da oração que Jesus ensinou. Olha só, alguns comentários estão disponíveis nesse momento da exposição da lição de número 9, a começar com uma importante explicação proposta pelo autor. Essa interpretação feita por essa exposição do autor se dá no título do item primeiro. Jesus não condenou a oração em público. Nós estamos fundamentados no Evangelho conforme escreve Mateus, capítulo de número 6. E é válido ressaltar, destacar aos senhores que nessa leitura percebe-se que o Senhor Jesus dialoga a respeito da importância da intimidade com Deus no ato da oração. Contudo, é válido também destacar, como o próprio pastor Osiel aborda nessa exposição, que o Senhor Jesus, de modo algum, condena a oração em público, visto que o próprio capítulo de número 6 do segundo livro histórico de Crônicas registra um episódio veterotestamentário onde Salomão, no ato da construção do templo, ao oferecer aquele espaço ao Senhor, faz diante da congregação um considerável período de oração. Portanto, não há quaisquer intenções na exposição de Jesus desse sermão em condenar a oração em público. Aliás, é válido destacar, inclusive, que o que o Senhor Jesus se preocupa em abolir, em exortar, ou por que não dizer em condenar, é a exibição desse ato. E a exibição era um comportamento já visto pela cúpula farisaica. Os fariseus, ou por que não dizer os hipócritas fariseus, elemento esboçado por Jesus quando dialogava com estes daquela sociedade, buscavam fazer a oração em público no intuito de serem vistos. Digamos, como já dantes, uma oração de cunho ostentatório. Eu preciso ser percebido por este público, por este auditório, por esta sociedade. Essa era a motivação e intenção inserida no coração dos fariseus. Jesus, que já havia dialogado no capítulo anterior que a nossa justiça carecia ultrapassar e exceder aquela dos fariseus, agora, num outro momento, reforça a ideia que se faz necessário ter intimidade com Deus, não depreciando a oração em público, desde que
essa oração não tenha o intuito da exibição. Percebam, inclusive, que a postura proposta por estes fariseus era uma postura dada em praça, que para a cultura judaica se dava nas estradas largas, movimentadas, públicas, visitadas, percebidas, enfim. O local em que se concentrava mais pessoas logo se tornava um prato cheio para que aqueles sujeitos que gostavam do espetáculo pudessem exibir as suas ações. Eles, inclusive, sabiam o horário ideal, o momento crucial onde se teria, pelo menos, uma adesão diante das suas ações. Agora, é válido, interessante destacar o que o próprio pastor Osiel resgata dentro do seu arcabouço histórico como uma fala importante de um outro teólogo. Ele diz o seguinte: a oração que deve ser levada em consideração é o estado do coração daquele que ora. Ou seja, o estado em que o sujeito se encontra enquanto ora é o que precisa ser levado em consideração. Seja em pé, seja assentado, ou seja de joelhos, como é costumeiro, o que vale é a intenção e a motivação do coração. É sabido que a forma, ela não necessariamente alterará o resultado. Nós nos habituamos por conta de um costume, mas é válido destacar que eu posso estar de joelhos absolutamente desconectado com Deus. Eu posso estar em uma tarefa qualquer e secundária ou simultaneamente absolutamente conectado com Deus. Agora, percebam que num segundo momento, o pastor Osiel destaca que Jesus quer que sejamos discretos. Jesus deseja que exibamos a discrição. As expressões entra no teu aposento e fecha a tua porta, elas evidenciam indubitavelmente a ideia da intimidade. Algumas expressões, inclusive, utilizam o termo quarto, o que ainda mais intensifica a ideia da intimidade. É óbvio que quando nos debruçamos a procurar a intenção utilizada na expressão, no seu original, perceberemos qual era a finalidade de Jesus quando disser essa expressão. Mas, em linhas gerais, é claro que quando ele fala quer de aposento ou quarto, ele já intensifica o nível de afinidade, de intimidade. E isto se duplica quando a expressão é seguida do fechar a porta. Isto não quer dizer, queridos irmãos, que se faça necessário em todas as casas existir um ambiente específico, propício para essa tarefa. Mas é necessário, quer seja o ambiente do seu lar, que essa ação aconteça, que você desfrute de um momento de relacionamento com Deus na sua intimidade, que você deseja manifestar a Deus nesse momento de oração, distante de quaisquer outras atividades e preocupações. Esse momento específico é vital e essencial para a vida do cristão. Aliás, o próprio pastor Osiel pontua que o Senhor Jesus não tem agora a ênfase de destacar o lugar, mas a atitude de quem ora.
Esse lugar secreto traz o sentido de que quem tem a mente e coração transformados orará a Deus de modo humilde e sincero, sem o intuito de receber aplausos dos homens. A oração é tão vital, irmãos, que eu tenho em mãos um título extremamente conhecido de Edward MacAndrew Bowles, O Poder pela Oração. Possivelmente você já tenha lido, se não, vale muito a pena. E tem uma definição que ele faz nesse título que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui na altura da página 57. Ele diz o seguinte: podemos aprender mais em uma hora de oração, quando realmente oramos, do que em muitas horas de estudo. Há livros no retiro em secreto que não podem ser encontrados nem lidos em nenhum outro lugar. Há revelações que são feitas no retiro em secreto que não são feitas em nenhum outro lugar. Ele não desqualifica a importância do aprendizado, mas ele massifica e intensifica a importância da oração. Para finalizar esse conceito de discrição, fica uma dica nas entrelinhas dessa exposição. Se você usufrui de um momento de oração com Deus, de manhã, à tarde, à noite, pela madrugada, não se faz necessário expor à sociedade as suas intimidades. Você pode permitir que Deus e você saiba disso, porque afinal é o Pai quem lhe recompensará, e consiga ser discreto nas suas exposições. Não há necessidade de dizer que para estar aqui passei meia hora dessa madrugada em oração. Se o fiz, essa é uma fala desnecessária. E para finalizar o discurso do pastor Osiel na altura do tópico 2, ele vaticina o que está no item 3, não useis de vãs repetições nas orações. Não é verdade que o Senhor desprezava longos períodos de oração. Essa não é a intenção de Jesus ao expor isso. Haja vista que o próprio texto de 2 Crônicas 6, da oração apresentando o templo a Deus de Salomão, ela é uma oração distante, longa, né? Agora, o que o Senhor contraria é a atitude de alguém achar que quanto mais fizer barulho, Deus lhe ouvirá. Esse comportamento se assemelharia ao comportamento dos profetas de Baal, que o profeta Elias, inclusive, pedia para que eles gritassem mais alto, porque possivelmente o Deus deles estivesse dormindo e acordaria com o grito deles. O nosso Deus é Deus de perto e de longe. O nosso Deus é transcendente, mas é imanente, habita no nosso coração, sonda, esquadrinha a nossa alma e consegue ouvir as nossas orações. Não são os vernáculos da língua, não são as melhores exposições, não são as melhores conjugações e não a eloquência da nossa voz que fará com que a oração seja atendida, mas sim o coração contrito e quebrantado fará toda a diferença. Um outro adendo para finalizar essa exposição: perceba que o Senhor aparentemente exorta com relação à vã repetição, mas não necessariamente a repetição. A repetição em si fora vista em outros textos, inclusive pelo próprio Jesus em Mateus 26, verso 36, quando pela terceira vez ele ora e mais uma vez ratifica desejos de outras orações. O que o Senhor Jesus exorta aqui é justamente a vã repetição, mas você pode repetir sem qualquer problema algum o desejo, a petição que está no seu coração. Isto posto, eu volto a palavra ao meu amigo Júnior, que vai dialogar com vocês o tópico 3,
oração e jejum. É com você, Júnior. E é isso aí, Diego. Depois que Diego trouxe todo esse ensinamento sobre a oração, quando nós aliamos a oração, uma arma poderosa, com o jejum, nós temos, segundo o comentarista dessa lição, um resultado. E o resultado principal desse jejum que nós fazemos, aliado à oração, é a caracterização da nossa dependência para com Deus. O jejum é isso. O jejum não pode ser moeda de troca. O jejum não pode ser negociação com Deus. Quando o jejum é uma moeda de troca, uma negociação, você literalmente passou fome. Você não fez jejum, tá? E aí, neste caso, talvez tenha servido como um inibitório para você, e aí você emagreça, mas não vai fazer efeito no mundo espiritual, tá bom? O jejum, ele deve revelar nossa dependência total de Deus. E isso nos é caracterizado de 3 formas: disciplina, autonegação e humilhação. O comentarista aqui, ele traz essas 3 formas de modo muito bom. E aí eu quero ressaltar isso para que você possa entender o que é jejum. O jejum, ele envolve essa disciplina de não alimentar-se daquilo que você necessita. Por vezes o jejum é a abstenção total de alimento. Às vezes não é exatamente de alimento, mas de algo que você tem como uma necessidade premente e da qual o seu corpo não pode ficar sem. E aí esse jejum pode também dar um resultado, porque envolve a disciplina, envolve a autonegação, carregar a sua cruz, abdicar de algo gostoso, algo que você tem prazer, para buscar a Deus. E deve ser uma humilhação diante de Deus, assim como o povo de Israel, em momentos de necessidade, de busca ao Senhor, se humilhava, colocando sobre si o peso do jejum, que era exatamente privar-se de alimento da manhã até a tarde. O ato de humilhar-se, o ato de lamentar e a concentração de fiéis são também 3 características ou 3 eventos que caracterizam a necessidade do jejum. O comentarista aqui afirma que essa humilhação, ela envolve confissão de pecados, tristeza, sofrimento. É quando choram os sacerdotes. Lembra dessa referência bíblica? Chorem os sacerdotes, porque humilhem-se, busquem a Deus. E aí, para buscar a Deus, nenhuma outra coisa pode ter importância, nem mesmo alimentar-se. Esses dias, um grande fisiculturista, que também é médico, ele deu uma resposta para uma seguidora e eu gostei da resposta dele. A seguidora estava com dificuldade de tentar entender qual que era a sua vocação de vida profissional. E ela disse: como eu vou saber? Eu não tenho um talento específico, eu gosto de muitas coisas. Aí ele deu um exemplo bastante interessante que nos cabe aqui. Ele disse o seguinte: fique sem comer de manhã até a tarde. Quando você sentir muita fome, fique sem comer ainda. E quando tiver umas 15 horas de jejum, comece a fazer as coisas que você gosta de fazer. Aquilo que você suportar, mesmo com a dor, passando mal, mas você querer fazer, é aquilo pelo qual você tem talento, pelo qual você deve dedicar-se. Mas aquilo que faz você esquecer da fome, é para isso que você nasceu. Olha que interessante. O jejum aqui é a mesma coisa. Quando nós buscamos a Deus com tanta intensidade que até a dor da fome não incomoda mais, aí sim nós chegamos ao verdadeiro propósito do jejum, a busca ao ponto máximo de humilhação por Deus. Se o jejum não é esse espaço de tempo e privação para buscar e humilhar-se diante de Deus, como eu disse antes, não é jejum, é só passar fome. A lamentação, ela envolve o jejum que lamenta, é esse jejum que busca a Deus diante de uma ameaça, diante de uma derrota, diante de um momento de privação. Sabe quando você está passando aquela luta tremenda, difícil, em que tudo dá errado, em que parece que estão todos contra você, quando parece que tudo que você faz vai para trás, dá errado. Aquele momento em que o Asaf entra no Salmo 73 reclamando para Deus que todo mundo se dá bem, menos ele. Até que ele vê o templo do Senhor.
E aí ele entende que enquanto todos os que se dão bem se regozijam em suas riquezas, ele tem motivos para se regozijar em Deus. E que essa riqueza, ter a presença de Deus, é muito melhor do que tudo aquilo que os ricos usufruem, mas que no final das contas é apenas uma vã alegria, um vão prazer, um efêmero prazer, não comparado a conhecer e a viver uma vida com Deus, não só agora, mas pela eternidade. Portanto, esse jejum que lamenta, esse jejum que diante de uma prova, de uma dificuldade é feito, ele ajuda nossa maturidade espiritual na hora de enfrentar essa dificuldade e enxergar, olhar direito, parar de enxergar aquilo que apenas está na nossa frente, o alimento, a riqueza do próximo, invejar as coisas e começar a direcionar o nosso olhar para o verdadeiro alvo, Cristo, e a verdadeira vida que vem só depois da morte. Por isso, o jejum também é refletido numa concentração de fiéis. Nós vemos no decorrer da história da igreja e do povo de Israel, várias vezes em que o jejum foi utilizado como uma forma de comunhão comunitária. Até parece redundante falar em comunhão comunitária, porque basicamente uma é atrelada à outra. Mas a comunidade, quando se junta para buscar a Deus, ela acaba também utilizando dessa arma poderosa que é o jejum aliado à oração. O jejum, no contexto judaico, ele ocorria de várias formas. Havia o jejum obrigatório no dia da expiação, uma vez por ano. E havia vários jejuns que eram realizados do nascer do sol até o pôr do sol, como eu já disse, é o que nós chamamos de jejum completo. E havia os tipos de jejum de 7 dias, jejum de 21 dias, jejum de 40 dias, o jejum que ia do quinto mês até o 7º mês. Havia os jejuns realizados pelos fariseus 2 vezes por semana. Então o tipo de jejum são vários. Não tente imaginar que existe um jejum padrão. Não existe um jejum padrão. Existem vários tipos de jejum. A questão combatida por Cristo no sermão é o jejum exibicionista, assim como ele combateu a oração exibicionista. É aquele que dizia, olha, Senhor, põe na conta aí, Senhor, 2 vezes por dia, 2 vezes por semana, essa semana eu jejuei. Coloca no meu saldo de oração. Coloca no meu saldo aí, Senhor, porque o dia que eu tiver com algum problema ou quiser alguma coisa, eu vou fazer um saque. Você acha que isso é plausível? Será que nós temos direito de cobrar Deus ou colocar algo em alguma conta bancária e que possa aí dizer que nós devemos sacar como se fosse direito nosso? Pensa bem sobre isso. É isso que a Bíblia fala? Não, não é. O jejum é um ato de humilhação e pedido e entregar-se em forma completa, dependente a Deus. É dizer, Senhor, eu não consigo me alimentar sozinho. Eu preciso do Senhor para tudo. E aí esse jejum, ele deve ser não obrigatório. É outro caráter muito importante nessa lição, ressaltado muito bem pelo comentarista, ao qual eu manifesto minha gratidão por escrever tão bem esta lição, que o jejum deve ser espontâneo, voluntário, motivado, ou seja, eu não faço jejum por qualquer coisa. Deve haver uma motivação nesse jejum. Eu devo buscar a Deus nesse jejum. Ele deve ser sincero e deve ser secreto. Se eu sair espalhando, irmão, tenha dó de mim, ora por mim, porque essa semana eu estou jejuando 7 dias seguidos. Você já ganhou seu galardão. Alguém se compadeceu de você. E não foi Deus. Foi um irmão que estava do seu lado e para quem você contou. Lava o teu rosto. Coloca um sorriso no seu rosto. Está com fome, o estômago está torcendo, mas você está dizendo, este tempo de privação é para o meu Senhor, é para me aproximar de Deus, é para viver uma vida em santidade, para glorificar o nome do Senhor, para sinceramente eu viver uma vida piedosa. Para isso que serve o jejum. Como eu disse, esse assunto dá 13 lições, meus irmãos, mas vamos encerrar aqui para poder lembrar você, seja voluntário no jejum. Se você não pode fazer jejum por recomendação médica ou por algum motivo você não faz jejum de forma recorrente, não coloque isso como impedimento para você ir para o céu. Isso não tem nada a ver com salvação. Mas se você pode fazer jejum, faça, porque isso é enriquecimento para a sua alma, isso ajuda a sua maturidade espiritual, isso glorifica o nome de Deus, isso vai aumentar o seu grau de espiritualidade, de proximidade e comunhão
para com Deus. Você vai ter uma vida piedosa e vitoriosa se aliar as duas grandes armas, oração e jejum. E assim encerramos a nossa lição e partimos para o final, né, Diego? Muito bem, queridos. Nós, portanto, chegamos à conclusão da aula de hoje com esta seguinte compreensão. O cristão que conhece a palavra de Deus sabe da importância da oração e do jejum como exercícios espirituais. Essa análise feita pelo pastor Osiel, uma análise de cunho conclusivo, ela se pauta no registro de Paulo apóstolo quando escrever a seu filho na fé, Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8, quando o texto diz: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para todas as coisas é proveitosa, tendo a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Com estas duas análises, bíblica e extrabíblica, nós notamos que o crente estará sensível ao Espírito Santo, de modo que sua realização trará constantes benefícios à sua vida espiritual ante a um mundo materialista e utilitarista. Mas eu quero finalizar a exposição de hoje, já que o assunto em questão também nos induz a essa compreensão, convidando você para fazer uma oração comigo. Se você puder, insira a mão em seu coração, vamos falar com Deus. Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade concedida pelo Senhor de podermos, por intermédio desse veículo de comunicação, levarmos uma compreensão, um subsídio por intermédio da Escola Bíblica Dominical. Abençoe a todos, indistintamente, que acompanham esta programação, que se interagem com ela e que se utiliza de partes dessa exposição para então fazer a aplicação nas salas de aula. Obrigado, Jesus, pela vida do Júnior, pela minha vida, pelo cinegrafista, nosso irmão Rony, pela supervisão, pela presidência, que possamos, conforme aprendemos, continuarmos orando e jejuando, conforme o Senhor nos ensinou. Em nome de Jesus, amém.